Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que nesta manhã de domingo estão ouvindo esta ministração ou pararam para este tempo de estudo bíblico e queremos orar agora, pedir para Deus nos ajudar, ajudar-me a expor a palavra de Deus para você e ajudar você também a compreender no Espírito, pelo poder do Espírito. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por este domingo de manhã. Se estamos aqui neste domingo ouvindo esta palavra, é porque o Senhor nos deu vida, nos deu saúde e o Senhor quis e quer que vivamos mais um dia. Muito obrigado pelo privilégio da vida. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a tua igreja que ouve a tua palavra e nela medita. Que a tua palavra nos exorte, nos edifique e nos console. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós estamos já há alguns domingos pela manhã estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E estamos andando por esta carta e finalmente estamos aqui no capítulo 5 e já indo para o versículo 12. Então, o nosso estudo deste domingo de manhã é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 até 22, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22. Vamos à leitura? Acompanhe com sua Bíblia em casa, ok? Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Aleluia. Queridos, nós no domingo passado, nós falamos sobre a vinda do Senhor e o apóstolo mostrou aqui, por palavra de Deus, que a vinda do Senhor é certa, que a vinda do Senhor é repentina e que há uma necessidade de vigilância para com a vinda do Senhor. Isso foi o que vimos domingo passado. O apóstolo, então, termina de falar sobre a vinda do Senhor. Ele diz assim: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, nós terminamos o domingo passado com esta palavra maravilhosa da parte de Deus, mostrando a vinda do seu Filho Jesus, e eu terminei domingo passado dizendo, essa palavra, ela edifica e ela consola. O apóstolo Paulo termina de falar isso, sobre a vinda do Senhor. Agora é como se ele se voltasse para os irmãos
ele está ensinando sobre a vinda do Senhor. Agora ele fala, bom, então, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, eis aqui alguns preceitos de relacionamento da igreja, ou de relacionamento nesse conviver da igreja, o relacionamento de convívio da igreja. Ele agora traz, então, regras de procedimento da igreja. Como a igreja deve proceder enquanto Jesus não vem? Enquanto a vinda do Senhor não acontece, como a igreja deve proceder? Como eu, como igreja, você como igreja, como nós devemos desenvolver os nossos relacionamentos? Como devemos nos relacionar como igreja? Então, o tema deste texto, desta perícope que acabamos de ler, 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22, o assunto aqui é preceitos para os relacionamentos da igreja. Preceitos para o relacionamento ou os relacionamentos da igreja. Lembrando que igreja sou eu, igreja é você, igreja são pessoas. Então, o apóstolo está dando aqui preceitos ou regras de procedimento destas pessoas que aguardam a vinda do Senhor. Preceitos ou regras de procedimento destas pessoas que seguem o Senhor Jesus, que são chamadas de igreja. Igreja são as pessoas que seguem a Jesus. Igreja são as pessoas que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Você é igreja, eu sou a igreja. Então, quais são as regras que o apóstolo Paulo traz aqui para a igreja, para você, para mim, que ele trouxe naquele período para aqueles irmãos de Tessalônica, para a igreja de Tessalônica, para você e para mim hoje? Quais são estas regras? Muito bem, preceitos para os relacionamentos da igreja. Primeiro, os primeiros preceitos aqui são entre irmãos e seus líderes. Então, as primeiras regras de procedimento que o apóstolo traz aqui são as regras de procedimento entre os irmãos e seus líderes. Entre os irmãos e seus líderes. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. A primeira regra de relacionamento entre os irmãos e seus líderes, a primeira regrinha aqui é acatar com apreço. O que quer dizer acatar com apreço? Receber, dando o devido valor. O que é acatar com apreço? É ouvir, dando ao líder que está falando comigo, ao líder que está sobre mim, dando a ele o valor que ele tem como líder sobre a minha vida, como líder sobre este grupo que Deus instituiu. Então, acatar com apreço os que trabalham entre vós. Nós precisamos, então, acatar com o devido valor. Esse acatar é receber. Acatar significa ouvir. Acatar aqui também significa dar a devida atenção a estes que trabalham por nós. Então, os nossos líderes são aqueles que trabalham por nós, da parte de Deus. Então, a esses nós devemos acatar, nós devemos receber, nós devemos ouvir com apreço, dando o valor. Quando você tem um apreço por alguém, você gosta muito desse alguém. Eu tenho apreço por fulano, então eu dou a fulano um valor grande. Eu dou a fulano um grande valor, por isso eu tenho por ele apreço. Não é verdade? Então, a primeira regrinha de convivência entre os irmãos e seus líderes é esta: irmãos, acatem os líderes com apreço,
com apreço. E ele diz então que estes são os que trabalham entre vós. Os líderes da igreja, um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de ministério, um discipulador, porque a igreja presbiteriana Ebenezer é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, uma igreja discipuladora que faz discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos discipuladores que são líderes sobre nós. A estes nós devemos acatar com apreço, porque eles trabalham. O que é trabalhar aqui? Trabalhar significa investir. Trabalhar significa suar, gastar tempo, pensar, cuidar, zelar, arregaçar as mangas não é? Então, os líderes são aqueles que trabalham por nós. Eles trabalham por nós. Os nossos líderes trabalham por nós. O seu líder trabalha por você. Por esta razão, como regra para o relacionamento entre os irmãos e os líderes, é que os irmãos devem acatar os líderes com apreço. Além de trabalhar, eles vos presidem no Senhor. Eles vos presidem no Senhor. Então, nós devemos acatar os nossos líderes, porque da parte de Deus, eles presidem. É como se eles fossem os presidentes, aqueles que vão comandar. Pensa, por exemplo, que o presidente do Brasil, ele governa o país. Ele marca o rumo e leva o país a caminhar naquela direção e naquela visão que ele tem. Então, os nossos líderes, eles presidem-nos, eles governam-nos, mas o presidente do país governa de acordo com a Constituição Federal. E os líderes da nossa igreja, eles nos governam, eles presidem sobre nós, como? O texto fala, da parte do Senhor. Então é de acordo com o Senhor, é de acordo com a palavra do Senhor que os nossos líderes presidem sobre nós. Por isso, devemos acatar com apreço, dar a estes líderes o valor, a honra que eles devem receber. Por quê? Porque eles nos presidem, eles nos governam, eles dão um rumo para a igreja, eles vão caminhando com a igreja e nós devemos seguir atrás, porque eles estão fazendo isto orientados por Deus. Eles nos presidem, diz o versículo, presidem no Senhor, de acordo com a direção do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com os ensinos do Senhor, é que os nossos líderes presidem sobre nós. E diz o texto, na regrinha de procedimento, ou na regrinha de relacionamento entre irmãos e seus líderes, ele fala que vos admoestam. Aqueles que sentam conosco e mostram para nós, olha, o certo é isto aqui, a Escritura diz que é assim, então o certo é fazer assim, o certo é caminhar assim, o certo é conversar assim, o certo é negociar assim, porque as Escrituras Sagradas dizem assim. Então, quem senta comigo e faz isso, está me admoestando, está me ajudando, porque admoestar não é só você apontar o dedo para alguém e dizer, não é isso. Admoestar, principalmente, também, às vezes vai precisar sim, dizer, olha, não é isso, não é verdade? Às vezes a gente vai precisar para um filho, para um discípulo, olha, não é esse o caminho. Mas, na maioria das vezes, o admoestar aqui é sentar e mostrar o certo, sentar e mostrar o correto, sentar e conversar de acordo ou debaixo da luz das Escrituras Sagradas.
Tá? Então, estes que nos admoestam de acordo com as Escrituras, estes que nos ensinam, estes que nos instruem, estes que nos disciplinam, e disciplina aqui não é no sentido ruim, né? Não é no sentido de bater, não, no sentido de corrigir com amor, né? Aqueles que sentam e que corrigem, mostrando o certo, tá certo? Então, estes líderes, eles precisam ser acatados com apreço. Estão aqui as regras. Ele fala no versículo 11, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Então, os irmãos precisam olhar para os seus líderes com amor e cheios de consideração. Ele fala, né? Com máxima consideração. Para quem você dá a máxima consideração? A quem você dá a máxima consideração? Geralmente nós pegamos um figurão aí, e aí nós tratamos bem o figurão. Não, mas a Bíblia está dizendo aqui que, como regra de procedimento para bom relacionamento da igreja, a Bíblia está dizendo que os irmãos têm que ter esta consideração máxima pelos líderes. O seu discipulador, por exemplo, é um líder sobre você. Sua discipuladora é uma líder sobre você. Como que você tem que olhar para a sua discipuladora? A Bíblia diz aqui, com amor e com máxima consideração. Às vezes nós costumamos olhar para eu vou usar um exemplo aqui para falar com vocês. Às vezes nós olhamos para o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? E aí falamos, reverendo, aí damos ao reverendo Hernandes Dias Lopes máxima consideração. Mas Hernandes Dias Lopes não é seu pastor? Hernandes Dias Lopes não é seu discipulador? Hernandes Dias Lopes não dobra o joelho todos os dias mencionando o seu nome em oração? Hernandes Dias Lopes nem sabe o seu endereço e nem faz uma visita para você quando você está precisando de uma visita, de uma palavra, de alguém junto por alguns minutos. Então, nós costumamos dar máxima consideração a pessoas que nós consideramos figurões. Mas a Bíblia está dizendo aqui que é para aqueles que presidem sobre nós, para aqueles que nos lideram, para aqueles que estão conosco. Então, nós devemos fazer isso para com os nossos discipuladores, para com os presbíteros do nosso grupo aqui, da nossa igreja. Nós temos que ter esse amor e essa consideração por aqueles que estão aqui conosco, aqueles que esbarram em nós nos domingos, durante a semana. A estes devemos acatar, devemos ouvir com apreço, devemos tratar com amor e máxima consideração, não é? É muito fácil você querer dar uma consideração muito grande ao ministro da Saúde, ao presidente da República, mas a Bíblia está dizendo que é para você considerar o diácono que abre e fecha a porta do templo aqui, do lugar onde a gente se reúne aqui, o diácono que abre a porta para você entrar, que fecha a porta depois que você entra. Então a Bíblia está dizendo assim, trate esse diácono, trate esse seu discipulador com amor e com máxima consideração. Então, estas são regras de procedimento. As primeiras regras, então, dizem respeito aos relacionamentos entre irmãos e seus líderes. Irmãos e seus líderes. Os primeiros preceitos são para este grupo de relacionamento, os irmãos e seus líderes. E ele fala, então, por causa do trabalho que realizam, ele outra vez menciona o trabalho. Eu acabei de dizer aqui para vocês, né, irmãos? O diácono que abre e fecha a porta para você. O diácono que vai e traz os envelopinhos e coloca ali para te servir, não é? Então, estes irmãos nós devemos acatar.
o nosso discipulador, que liga para nós, que manda uma mensagem do WhatsApp, vai ter uma reunião, eu queria que você entrasse aqui, né? Vamos conversar, vamos manter um contato, vamos ser igreja, né? Esse discipulador, você deve amá-lo e tratá-lo com máxima consideração, porque ele está trabalhando em seu favor, ele está trabalhando pelo seu bem-estar espiritual, ele está trabalhando para que você seja edificado e seja mais parecido com Jesus Cristo. É isso que o seu discipulador está fazendo, é isso que o diácono faz, é isso que os presbíteros fazem, eles estão trabalhando para o seu bem. Daí, eles devem ser acatados com apreço, com amor, com máxima consideração. E o que mais que ele falou aqui? É isso mesmo, né? E aí ele termina dizendo assim, no versículo 13, vivei em paz uns com os outros. Ou seja, quando os irmãos aceitam que os líderes, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, discipuladores, discipuladoras, quando os irmãos aceitam estes aqui como líderes sobre eles, da parte de Deus, quando os irmãos entendem que estes líderes que estão aqui, que convivem aqui com eles, foram estabelecidos por Deus para estar sobre eles aqui, então esses irmãos passam a tratá-los com apreço, né? Como é que diz? Acatar, né? Passam a acatar com apreço estes líderes, aquilo que os líderes falam, aquilo que os líderes ensinam, aquilo que os líderes estão pondo e colocando na mesa da parte do Senhor. Os irmãos acatam isso, não é verdade? Quando os irmãos acatam isso, quando os irmãos amam os seus líderes, quando os irmãos tratam os seus líderes com máxima consideração, por isso que ele termina o versículo 13 dizendo, viver em paz. Quando isto acontece neste relacionamento aqui, a igreja vive em paz. A igreja vive em paz. Quando os irmãos acatam os seus líderes, quando os irmãos amam os seus líderes, quando os irmãos têm máxima consideração pelos seus líderes, sabendo que estes líderes são da parte do Senhor, aí todo mundo vive em paz. Vive em paz. Você já deve ter ouvido falar de igrejas problemáticas, igrejas com dificuldade. Você vai observar que os irmãos não acatam aquilo que os líderes trazem da parte de Deus. Ou vocês vão ver que os líderes podem estar com problema com relação aos irmãos, não estão entendendo. Então aí começam os problemas, os conflitos, as dificuldades, e aí perde-se a paz. Vai embora a paz daquela igreja, daquele grupo, daquele grupo de irmãos. Por quê? Porque não entenderam os preceitos para os relacionamentos da igreja. Que é isto que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Então, preceitos para os relacionamentos da igreja. Primeiro, preceitos para os relacionamentos entre irmãos e seus líderes. Acabamos de falar. Segundo, os preceitos para os relacionamentos entre um irmão e outro irmão. Então, agora, não são mais irmãos e seus líderes. Agora, são preceitos para os relacionamentos entre um irmão e outro irmão. Ou seja, o relacionamento dos irmãos, o relacionamento entre irmãos. Então, os preceitos que ele vai trazer agora, as regras de procedimento destes relacionamentos entre os irmãos. Tá bom? Então, vamos ver quais são as regras aqui. No versículo 14, ele fala, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Admoesteis os insubmissos. Agora há pouco, no primeiro ponto, eu já expliquei para vocês o que significa admoestação. A admoestação não é só olhar para o outro e dizer, tá. A admoestação também é isso,
Mas a admoestação, acima de tudo, é sentar e mostrar o que as Escrituras dizem a respeito do assunto. E dizer para a pessoa, olha, sobre esse assunto, você está se comportando como um insubmisso. A Bíblia, a Escritura Sagrada, mostra isto. E aí trata com a pessoa. Então, o insubmisso é aquele que não quer submeter-se. O insubmisso é aquele que não quer andar de acordo com os preceitos da palavra. É aquele que quer fazer diferente do que a palavra de Deus diz. O insubmisso é aquele que quer dar um jeitinho no que a palavra de Deus diz. É aquele que, a Bíblia diz assim, mas nós vamos fazer de outro jeito. Nós vamos dar um jeitinho aqui. Então, isto é insubmissão, tá? Aquele que não acata a autoridade que está sobre ele. Aquele que não aceita a instrução da autoridade sobre ele. Então, este é um insubmisso. Aí ele diz assim, a primeira regra entre irmãos. Se surgir no meio dos irmãos alguma situação de insubmissão, que pode acontecer, que um irmão ou outro não se submeta, então, o que é que vamos fazer com o insubmisso? Admoestar. Dizer para ele, olha, você está errado por causa disso aqui. E mostrar a verdade para ele. Tá certo? Então, o insubmisso tem que ser admoestado. No convívio, nos relacionamentos entre nós não podemos deixar os insubmissos simplesmente passarem como se não estivéssemos vendo. Nós temos que tratar com o insubmisso, chamar o insubmisso no particular, tratar de alguma maneira no particular, primeiro no particular, porque nós vamos aprender com Jesus que quando o insubmisso no particular não quer atender, aí a gente deve trazer outros para virem presenciar a admoestação do insubmisso. Se ainda assim ele não quiser ouvir, aí Jesus falou, leva para frente da igreja para que a igreja toda exorte, para a igreja toda admoestar o insubmisso. E se ainda assim ele não quiser ouvir, aí tem que pôr para fora. É o que Jesus fala. Mas a regra do apóstolo e da palavra de Deus aqui é que no convívio, neste relacionamento entre irmãos, se surgir um insubmisso, o insubmisso tem que ser admoestado pelos irmãos. Então, fica uma coisa muito jóia para nós como Igreja Presbiteriana Ebenezer, é aprendermos nesta manhã. E eu vou precisar parar por aqui por causa do tempo, e no domingo que vem nós vamos continuar estes preceitos, porque eles são riquíssimos. Mas eu queria lembrar aqui que fica aqui, irmãos, para nós da Igreja Presbiteriana Ebenezer, nós nos relacionamos, somos aqui um grupo de 60 e poucas pessoas, 60 pessoas, vamos dizer assim, 60 irmãos. Então, no meio de nós, pode surgir alguma conversa de insubmissão, pode surgir algum gesto de insubmissão, alguma reação de insubmissão. Mas se eu e você estamos próximos daquele que está sendo insubmisso, o que nós temos que fazer? Nós temos que espalhar que ele está sendo insubmisso? Não! Nós temos que conversar com outro que ouvimos o insubmisso? Não! O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, admoesteis. Se alguém está sendo insubmisso aos meus líderes, e esse alguém está na minha frente, manifestando alguma atitude de insubmissão aos nossos líderes, se ele está fazendo isso comigo, então é meu dever, como irmão dele, dizer ao fulano, não é assim, não pode ser assim segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, nós não podemos ser insubmissos, nós temos que acatar com apreço, nós temos que amar, e nós temos que ter em máxima consideração tudo aquilo que vem da nossa liderança, porque vem da parte do Senhor. Então, o insubmisso, não nos esqueçamos, você e eu,
quando tivermos contato com algum ato de insubmissão, com alguma conversa do insubmisso, qualquer contato com insubmissão, é seu dever, é meu dever, ali admoestar a pessoa, tratar com o irmão e dizer, olha, não é assim que se faz, nós precisamos acatar, precisamos amar e precisamos ter em máxima consideração toda a instrução que vem da liderança da parte de Deus para nós, tá bom? Então, nós vamos parar hoje aqui, nestes preceitos para os relacionamentos da igreja. Hoje nós falamos, então, que os primeiros preceitos para os relacionamentos são entre os irmãos e seus líderes. E aí já expliquei para os irmãos. O segundo ponto aqui é preceitos para os relacionamentos entre irmão e irmão, ou entre os irmãos da igreja. E aí nós começamos a ver isso aqui. E eu quero orar com vocês agora, pedindo a Deus que nos ajude a ser esta igreja que entende que os líderes foram levantados por Deus, acata esta liderança, ama esta liderança e tem máxima consideração pela liderança. Segundo, eu quero orar agora com você para que sejamos esta igreja que, no convívio uns com os outros, quando surgir uma atitude de insubmissão, imediatamente você ou eu, que estamos em contato com a situação, tenhamos uma palavra de admoestação para que o insubmisso mude, para que o insubmisso se converta, para que o insubmisso se arrependa, porque, afinal de contas, o insubmisso é nosso irmão, e ele precisa ser admoestado, porque nós o amamos. Vamos orar? Domingo que vem nós vamos continuar, esse estudo é maravilhoso, tá bom? Domingo que vem, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, juntos, aprendendo sobre a palavra do Senhor, e eu quero orar, Senhor, que sejamos esta igreja, uma igreja que, no relacionamento com os nossos líderes, nós acatemos com apreço, nós amemos e tenhamos máxima consideração pelos líderes. Também oramos, Senhor, que esta igreja que nós fazemos parte dela, a igreja do Senhor, seja uma igreja que reprova a insubmissão, uma igreja que admoesta os insubmissos, uma igreja que corrige o insubmisso e que mostra para o insubmisso o caminho do arrependimento. Assim eu oro pela Igreja Presbiteriana Ebenezer, por minha vida, por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Até hoje à noite, se Deus quiser.